Para você desenhar bem, você precisa enxergar melhor. E não estou falando de ter uma vista boa. Claro que isso ajuda muito, né? Mas eu estou falando de você realmente enxergar como as coisas são. O desenhar está intimamente ligado à maneira como você enxerga o seu meio, as cores, as formas, a luz e principalmente os detalhes. Parafraseando Mies van der Rohe, Deus está nos detalhes. E eu não sei, mas eu acredito que você também já tenha percebido que nos filmes, nas séries, o cuidado que eles têm com os detalhes, né? Através dos cenários, dos figurinos, as roupas, né? As maquiagens, a luz e até as músicas são escolhidas a dedo para cada uma dessas tomadas, cada um desses takes que eles fazem. Às vezes temos formas pré-estabelecidas em nosso subconsciente e acabamos desenhando de forma intuitiva, né, as coisas, por exemplo, uma casa, uma flor, uma pessoa. Por isso nós precisamos refinar o nosso olhar, né? É a maneira como nós enxergamos as coisas e enxergamos o nosso meio. Isso que vai mudar a chave de percepção e vai fazer com que você desenhe muito melhor. Bom, agora eu vou propor um exercício para você que vai ser um divisor de águas e vai fazer a sua percepção visual aumentar muito e também a sua capacidade criativa vai se multiplicar. Esse exercício eu chamo de método Trino, pois através de apenas 3 passos nós conseguimos resultados impressionantes. O primeiro passo é a visualização, o segundo passo é a abstração e o terceiro passo é a metamorfose. Bom, nós podemos fazer com qualquer elemento, tá? Eu vou pegar uma fruta, nesse caso aqui uma laranja, onde nós vamos representar o nosso desenho, tá bom? Você pode fazer com qualquer coisa, com uma folha, com uma flor, né? Com qualquer objeto que você quiser. Eu sugiro a gente fazer nesse caso aqui agora com a laranja, que será o tema da nossa dinâmica. Inicialmente, nós vamos para o primeiro passo, que é o passo da visualização. Então, nós vamos ver o nosso objeto aqui na laranja do macro para o micro, tá? Então, nós vamos observar todos os detalhes de forma, né? Ele tem uma forma esférica, as cores que tem nessa laranja, né? As texturas, rugosidade. Agora, nós vamos desfragmentar, tá? Essa laranja. O que a gente vai fazer? Nós vamos abri-la, nós vamos descascar e nós vamos analisar cada objeto, cada elemento dessa fruta. Bom, agora analisando, né, as partes da laranja, a gente começa a perceber um monte de coisa, né? Na verdade, existem infinitas possibilidades aqui, infinitos elementos, infinitas formas, né, em cada objeto. Então, essa é a grande sacada. A gente começa a analisar do macro para o micro, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos a casca, né? Na casca, a gente consegue perceber aqui que tem essas vesículas, né, onde estão os óleos essenciais. Nós também temos aqui, né, essa parte da derme externa, né? Temos também essa parte aqui onde tem essas membranas. Nós temos aqui o endocarpo também, né, que seria toda essa parte aqui onde ficam os gomos, né? O sumo, as sementes e vários elementos, várias texturas, cores, formas. Então, o legal é a gente analisar cada um desses elementos separadamente, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar cada elemento aqui de interesse, né, desse nosso objeto, desse nosso elemento aqui da laranja, o que a gente achou de legal, o que a gente acha bacana para utilizar e vamos desenhar, tá, cada elemento desse. Aqui no caso eu achei o que eu gostei, né, a parte foi a forma esférica, né, essa questão da casca com essa rugosidade aqui que tem, né, também as sementes e esses gominhos aqui. Então eu vou utilizar esses elementos para desenhar, tá bom? Então eu estou na fase agora de abstração, onde eu vou pegar do macro para o micro. Agora nós vamos colorir, tá? Essa esfera, né? Essa laranja, para a gente ter como referência as cores que a gente vai utilizar para o desenvolvimento. Procure observar cada detalhe, tá? Da fruta, né? Olhando os gominhos, né? Aqui essas membranas, para a gente começar a perceber realmente como funcionam as coisas, né? E você vai começar a ver que não existe nenhuma forma pré-estabelecida, pré-definida, né? Tudo é um mix, né, de várias retas e várias curvas que se transformam em uma forma. Então vamos lá, o que eu peguei? Eu peguei a forma da laranja, né, o formato dela, essa esfera, tá? Daí eu peguei aqui, que eu achei interessante, né, essa textura interna dos gomos e das membranas. As sementes, que também
Achei bacana, me chamaram a atenção aqui, a textura, o formato delas. E a casca, tá? Então o que a gente fez? A gente pegou, fragmentou, né, o nosso elemento, fragmentou o nosso fruto aqui, para pegar cada um deles, para a gente agora criar uma outra etapa, que é a etapa da metamorfose, né? É realmente onde a mágica acontece, onde a gente vai pegar todos esses elementos aqui e vai transformar isso em uma peça de design. Bom, agora é a etapa número 3, né? O passo número 3, metamorfose. É aqui que a magia acontece. Nós vamos criar uma peça de design inspirada nos elementos da laranja. Lembre-se que a criatividade é um dom treinável. Quanto mais você fizer, mais criativo você vai se tornar. Procure aplicar esse método com outros elementos, como folhas, flores, frutos, objetos. Enfim, não existe limite para a criação. Então eu pensei em criar uma poltrona, né, uma peça de design onde eu vou usar a casca da laranja para fazer a parte da estrutura, do estofado, do tecido. Vou usar a parte dos gomos ali, né, para a gente fazer a parte interna. E as sementes e as membranas para a gente fazer os pés dessa poltrona. Então, para a minha poltrona, eu vou utilizar o formato, né, de esfera, utilizar a casca para a gente fazer a parte do braço e da estrutura, as membranas aqui para a gente deixar um efeito legal aqui no formato, e as sementes também para a gente trabalhar os pés e alguns detalhes. Eu achei muito legal, muito interessante, tá? Esses pontinhos aqui, ó, dessa rugosidade da casca, na verdade são vesículas aqui, tá? São mini cápsulas aqui onde está contido o óleo essencial da laranja, tá bom? Onde dá o cheirinho, o aroma agradável dela. Então aqui nessa peça que eu estou criando inspirado na laranja, né, através da nossa fragmentação aqui, abstração, eu utilizei então a casca para a gente fazer, né, toda essa parte aqui de estrutura e de tecido externa, os gomos para a gente fazer aqui a parte de estofado, né, do assento do encosto. Estou usando aqui também para a gente trabalhar as membranas, né, através dos pés, né, no formato daí que eu encontrei aqui nessas membranas, né, que estão dentro da laranja. E também o formato, né? O formato esférico, e agora a gente vai trabalhar com a textura, né, que a gente encontrou, que é tanto a textura dessa rugosidade aqui, como as vesículas, né, e também as cores que a gente encontrou nesse fruto. Vou passar um macete para vocês aqui, ó. Quando a gente tem a cor perto, tá, das extremidades aqui, onde tem junção, né? Por exemplo, aqui onde está o assento com essa parte aqui da estrutura, eu tenho dois materiais aqui, né? Dois volumes. Então aqui sempre vai ter mais escurinho, tá? Vou fazer uma sombra aqui mais escura. Por exemplo, aqui nesses cantos também, onde eu tenho encontro do braço com o estofado, vai ter uma sombra aqui dentro, então vai estar mais escuro também. Aqui em cima eu sempre deixo mais claro e na frente também, para dar esse efeito de luz batendo, tá bom? Então é um macete aí para você usar nos seus desenhos, né? Uma forma que vai dar mais volume ao objeto. Para a gente desenhar com canetinha, pessoal, o legal é sempre seguir a forma, né? Onde tem a maior plano, tá vendo? Aqui, nesse caso aqui, o maior plano é essa extensão aqui, né? Então ao invés de eu colorir assim, aqui na altura, eu vou colorir sempre aqui na longitudinal, tá bom? Eu deixo secar um pouquinho, daí eu vou passar de novo aqui, onde tem essas marcações de linhas aqui, eu vou passar de novo aqui a canetinha que vai dar um efeito sombreado, tá vendo? Que ela vai ser tinta sobre tinta, ela vai ficar mais escura. Aqui o nosso tiozinho aqui, eu vou colorir ele de laranja para destacar mesmo essa figura humana que está sentada. É sempre legal a gente representar a figura humana nos desenhos, porque dá noção de escala, tá? De proporção e de volume, isso é muito legal. Aqui nós vamos fazer fiz duas opções, né? Uma giratória, com essa base aqui de taça giratória, e uma fixa, né? Com os pés aqui, como se fossem pés de madeira torneada. Então vamos colorir aqui a parte interna, sempre na mesma incidência da maior parte, né? A maior parte que eu tenho aqui é vertical, né? Então vou
traçar na vertical, colorir na vertical. Aqui eu tenho longitudinal, né? Então eu vou desenhar assim, ó, seguindo o formato do assento, tá bom? Perceba que eu não estou forçando, né, o traço, tá vendo? Tá bem leve. O que a gente pode ir fazendo? A gente primeiro faz uma base mais leve e depois, se você quiser deixar mais escuro, você vai preenchendo de novo. Como se fosse uma pintura mesmo, né? A gente dá a primeira demão, depois a segunda, a terceira, até preencher tudo. Eu vou deixar mais escuro por causa da sombra, né? Desse braço aqui, projetando nessa parte da estrutura, né? Esse braço projetando nessa parte aqui do assento. Então eu tenho mais escuro aqui porque tem uma sombra, tá bom? Eu posso fazer sombras aqui atrás também. Aqui eu vou fazer um contorninho, né? Que vai mostrar que eu tenho um revestimento que abraça daí esse estofado gomado aqui. E os pés eu vou fazer daí de madeira, tá bom? Então vamos usar o marronzinho aqui. Deixa eu dar mais uma apagada aqui no meu esboço, né? Que tá por baixo. E vou fazer, pintar de marrom, né? Vendo que nessa parte aqui eu deixo mais escuro, né? Como ela tá um pouco mais para dentro, essa travessa aqui do pé, eu deixo um pouquinho mais escuro para a gente soltar mesmo os elementos e mostrar a profundidade, a volumetria do mobiliário. A gente pode fazer também aqui, né, uns risquinhos assim, simbolizando a textura de madeira, né, como a gente já aprendeu. Tá? Só para dar um efeito mais legal. E também fazer a sombra embaixo. Vocês podem usar tanto o grafite quanto o lápis de cor, né? Se fosse um lápis de cor aqui, poderia utilizar um cinza, tá? Sempre começo fazendo, ó, pelos pés, tá bom? Um efeito de projeção daí de sombra. Isso vai depender muito de como vai estar batendo a luz no nosso móvel, no nosso objeto, tá bom? Mas aqui, como a gente só está representando um croquis, a gente pode fazer uma sombra hipotética aqui, uma ideia. Tá? Como se tivesse uma luz de cima nele, né? Se você quiser, você pode fazer também, que no meu caso eu curti, né? Onde a gente tem esses detalhezinhos aqui, a gente pode dar um efeito de textura, né? Como se fosse um efeito no tecido ou na espuma, fazendo os pontinhos da peça, tá bom? Vocês perceberam que eu estou usando diversas técnicas, né, mescladas, né? Estou usando um híbrido de técnicas aqui, né, com canetinha, com lápis de cor, né, com essa caneta aqui Stabilo ponta 04. Isso que dá identidade, né, e deixa o seu croquis muito mais atraente, tá bom? Estão percebendo que eu estou deixando sempre uma região de brilho aqui em cima, tá vendo? Quanto mais aqui para baixo, mais escuro eu estou deixando, e mais para cima, mais brilho, como se fosse a luz batendo no tecido aqui, né? Nesse caso aqui poderia ser um couro, algum tecido assim mais brilhante, né? Que recebe mais luz. Estou fazendo uns detalhes com verde um pouco mais escuro agora, tá? E aqui nessas regiões onde a gente tem um encontro, né, da almofada do assento com o braço, eu vou fazer também mais escuro para dar um efeito de sombra lá. E para a sombra aqui embaixo da peça, eu vou usar o lápis de cor cinza de novo, que vai dar profundidade e volumetria para o croquis. Tá vendo? Ele já não é mais uma peça solta no papel, né? Ele parece que tem uma profundidade agora, porque a gente está utilizando aqui a sombra. Então vocês perceberam, pessoal, que é muito bacana esse método trino, né? Porque a gente consegue observar, abstrair, né? Fragmentar, e depois a gente consegue fazer uma metamorfose e criar um produto novo, totalmente diferente, né? Do que a gente estudou. A gente pegou uma fruta, né? A laranja, abstraiu ela e transformou ela numa peça de design, numa poltrona, utilizando os elementos, né? Os elementos que a gente fragmentou dela. Então é um exercício muito legal. Quanto mais vocês fizerem, né, mais criativos
e melhores vocês vão ficar no desenho, tá bom? Experimente fazer com outras coisas, por exemplo, com flores, frutas, com folhas, que é muito legal também. Outros objetos que vocês têm, vocês podem rasgar, brincar, fragmentar ele e tentar criar outras peças, podendo ser produtos, objetos ou móveis.